Gênesis 42, do verso 1 ao verso 25, que diz a palavra do Senhor. Sabedor Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhe disse: vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhe respondeu: nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Então lhe falou José: é como já vos disse, sois espiões, nisto sereis provados. Pela vida de Faraó daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga o vosso irmão, e ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu junto em prisão 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhes José: fazei o seguinte, vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ides, levai cereais para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, como que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados, no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos, pois isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhe Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes, ai que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque ele falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou Simão dentre eles e o algemou na presença deles. Ordenou José que lhes enchesse de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, cada um no saco de cereal, e os suprisse de comida para caminho, e assim lhes foi feito. Vamos fechar nossos olhos e curvar nossas cabeças mais uma vez e orar ao Senhor, pedindo a sua iluminação, a sua graça, para que possamos compreender a sua palavra. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te bendizer, te exaltar, te glorificar na beleza da tua santidade, ó Pai. Ó Deus, como é bom estar na tua presença, reunido o povo de Deus, a tua igreja, para te louvar, para bendizer e exaltar ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda exaltação. Ó Deus, eu te rogo, Pai, tem misericórdia da minha vida. Ilumina minha mente, Pai, para que a tua palavra seja exposta com fidelidade e o nome de Cristo Jesus seja exaltado nesta noite. Fala aos nossos corações. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.
A boa gestão da vida é o tema desta série. E nesta noite nós estaremos tratando, como já foi dito, acerca da prática da generosidade. E antes de falar de generosidade, precisamos entender algumas verdades importantes acerca de nós mesmos. De onde viemos, para onde, quem somos e para onde nós estamos indo. A Bíblia diz de forma muito clara que do pó nós fomos formados, ou seja, nós somos do pó e para o pó voltaremos. Nossa origem é o pó e o nosso destino é o pó. Em nossa origem nós não tínhamos absolutamente nada. E para a sepultura, semelhantemente, não levaremos absolutamente nada. Consequentemente, tudo que juntamos entre o pó que fomos e o pó que nós tornaremos, não levaremos nada. Nada tivemos e nada teremos. Nada trouxemos e nada levaremos. Somos apenas mordomos daquilo que Deus graciosamente nos concede nesta terra. Tudo o que temos, tudo o que somos é fruto da graça, da bondade de Deus. E nós vamos refletir nesta noite se de fato temos sido generosos com os nossos recursos. Se nós temos sido generosos em compartilhar o nosso conhecimento, a nossa capacidade, os nossos dons, os nossos talentos. Se temos sido generosos em empreender o nosso tempo ao reino de Deus e ao bem do nosso próximo. É interessante, meus amados irmãos, que o texto que nós acabamos de ler, ele demonstra a generosidade de José. E é interessante que a generosidade de José, ela não está apenas no campo das palavras, do conhecimento, dos ensinamentos, da teoria, da propaganda, do marketing pessoal, da autopromoção. O que temos visto muito nos nossos dias, onde as pessoas pseudamente são generosas com o intuito de autopromoção pessoal, onde tudo que vão fazer, tiram fotos e divulgam nas redes sociais, com o objetivo exclusivo de demonstrar algo que muitas vezes não são. Parêntese, o fato de demonstrar e publicar na rede social algo, alguma generosidade, não necessariamente é pecaminoso. Ele se torna pecaminoso quando a intenção do nosso coração não é buscar a glória de Deus, mas o auto-reconhecimento, a validação perante a sociedade e a exaltação de si próprio numa demonstração de vaidade e de ego. É interessante, meus amados irmãos, que sob uma perspectiva humana, quando nós olhamos para essa história de José, nós percebemos que José foi um homem extremamente generoso quando a realidade e o contexto, numa perspectiva humana, apontava-lhe para que ele tomasse decisões e posturas completamente diferentes. Todos nós sabemos que José, ele estava exercendo uma função de extrema relevância. José era o governador do Egito. Ele tinha autoridade, ele não utilizou da sua função, do seu cargo, do seu poder para obter proveito próprio, pessoal, mas para abençoar aqueles que ele podia e estava legitimado e tinha poder de execrar e perseguir.
O texto é claro ao falar que José deu a ordem para abençoar. Como já foi dito, José era o governador do Egito, e ele possuía autoridade e poder constituído pelo próprio imperador. Vejamos em Gênesis capítulo 41, verso 39, que o texto diz: Então o faraó disse a José, uma vez que lhes revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa, e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. O texto é muito claro ao demonstrar que José possuía todo o poder no império, exceto em relação ao trono do imperador. José, ele era detentor de tanta autoridade e poder. Ele encontrava num cenário completamente perfeito para se vingar, utilizando do seu cargo e do seu poder, de todos aqueles seus familiares, especialmente os seus irmãos, que o impingiram tanta dor, tanto sofrimento, tantas provações, tantas lutas, injustiças, perseguições, cadeias. Mas ele não permitiu que os intempéries da vida amargurassem o seu coração e gerassem o desejo e o sentimento de vingança. A generosidade de José era tamanha que não havia espaço no seu coração para vingança, ódio e perseguição. Eu acredito que todos aqui já ouviram uma frase muito conhecida no nosso meio secular, onde diz que a vingança é um prato que se come frio. A ideia é que a vingança deve deixar o prato estar quente, mas com o passar do tempo ele vai esfriando. Mas a vingança é cultivada no coração para, no momento certo, ser praticada. E nós olhamos para este texto e para a vida de José, e nós enxergamos algo completamente diferente. Ele tem uma compreensão que só Deus pode conceder para nós nos enfrentarmos situações com uma postura tão nobre como a de José. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, no verso 19, ele diz: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. E quantos de nós somos tentados quase que diariamente a nos vingarmos por coisas pequenas, mas algumas vezes por coisas grandes, que carregamos e que nutrimos, que fomos alvos de injustiça, de perseguição, de afronta, de palavras levianas, e que nós temos a oportunidade, o cenário e o palco está pronto para nos vingarmos. Assim era o cenário que José estava inserido. E é interessante que o texto diz que José ordenou que enchesse, que colocasse grãos nas bagagens de forma abundante, ou seja, até encher, até transbordar nas bagagens daqueles que haviam maltratado e vendido José. José, ele poderia, para quebrar o galho deles, mandar colocar só um pouco de grãos nos sacos de seus irmãos. Mas o coração de José, generoso, não poderia ofertar nada menos do que abençoar o tanto quanto lhe fizeram sofrer
com a máxima intensidade, enchendo as suas bagagens de grãos de forma abundante. Nós podemos perceber que não bastava ser generoso, tinha de ser generoso na máxima intensidade e medida. E o texto segue nos ensinando muitas lições. É interessante que o texto fala que José, além de mandar encher as bagagens, ele determinou que todo o dinheiro fosse devolvido. As pratas que haviam sido pagas, elas deveriam ser colocadas na bolsa de cada um deles. José, mais uma vez, poderia ser generoso, mas não tão generoso e dizer: para que eles não passem tanto sufoco, eu vou quebrar o galho e vou mandar devolver as pratas na bolsa de apenas um deles. Mas não era para devolver de alguns e de outros não. A ordem era para devolver a prata de todos eles. O texto diz que devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens. José possuía liberalidade em abençoar as pessoas, mesmo aquelas pessoas que lhe fizeram tanto mal. José, ele não estava olhando para trás. José estava e tinha a plena consciência quem ele era diante do Deus vivo e verdadeiro. E muitas vezes nós, vira e mexe, olhamos pelo retrovisor das nossas vidas para buscar coisas do passado, para buscar mágoas do passado, que ainda insistem em atormentar, permear os nossos corações, sem termos a grandeza de perdoar plenamente. E é interessante que José ainda manda colocar provisão para a viagem. Ainda no versículo 25, o texto diz: e para que eles dessem provisão para a viagem. A ordem era para a provisão para a viagem. Ou seja, José, além de fazer tudo isso, ele ainda disse: olha, bota uma quentinha e um cantil de água para cada um, para que eles possam viajar tranquilamente. Meus amados irmãos, quando nós nos deparamos com o texto sagrado, nós aprendemos que devemos desenvolver em nós práticas de generosidade que saiam do nosso discurso religioso de amar ao próximo, mesmo quando muitas vezes estamos completamente indiferentes com as pessoas que estão morrendo física e espiritualmente ao nosso derredor. A nossa generosidade, ela não pode ser apenas em palavras. E quão desafiador é para mim e para todos nós refletirmos acerca dessa verdade. Mas o texto segue do verso 18 ao verso 23. Nós podemos aprender uma segunda lição, que a postura generosa de José criou uma cultura de generosidade perante o império. O texto, do verso 18 ao verso 24, diz: quando foram levados à casa de José, ficaram com medo e pensaram: trouxemos-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às bagagens na primeira vez. Mas no verso 23, fiquem em paz, o administrador disse, não tenham medo. No verso 24, em seguida levou-os à casa de José e deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos.
É engraçado, meus irmãos, que pessoas que não são generosas, quando são alvos de uma ação de generosidade, elas ficam completamente desconfiadas com tal postura. Foi isso que aconteceu com os irmãos de José. Ele disse, no verso 18, ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. É característico de pessoas que não são generosas, elas desconfiarem da generosidade do próximo, ficarem incrédulas sem acreditar. Os irmãos de José pensavam que seriam atacados, escravizados, que teriam seus bens expropriados, mas não. José estava dando uma demonstração de um coração plenamente e abundantemente generoso. Apesar de tudo aquilo que ele tinha passado, ele se prontificava a ser cada vez mais generoso com aqueles seus irmãos. E é interessante que o exemplo de generosidade, ele produziu generosidade no administrador ímpio de José. Verso 23. Fiquem em paz, o administrador disse, não tenham medo. Aquele administrador de José passava a agir com generosidade, mesmo sem ter motivos plausíveis, razoáveis para tal. E é interessante, meus irmãos, que a postura de generosidade de José trouxe a compreensão de um ímpio. Esse administrador era ímpio, que a bênção recebida por José é proveniente do Deus vivo e verdadeiro. Verso 25 diz, verso 23, fique em paz, o administrador disse, não temamos. Parte B, o seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro nas suas bagagens, porque eu recebi a prata de vocês. É interessante, meus irmãos, que as nossas atitudes de generosidade, elas contagiam e mudam o ambiente em que estamos inseridos. Mesmo quando estamos diante de pessoas que não são generosas, pessoas que são ímpias, a nossa generosidade prática acaba ensinando e promovendo uma onda de generosidade e de transformação do ambiente. É isso que nós podemos perceber à luz do texto sagrado, através da vida de José. É interessante como pais generosos geram e desenvolvem filhos generosos. Diametralmente oposto, pais gananciosos geram filhos gananciosos, que têm a sua vida pautada não pelos valores do reino, mas em alcançar aquilo que o seu coração e as suas inclinações pecaminosas desejam. Pais que usam de todo o recurso que possuem, seja recursos, talentos, habilidades e tempos, para honrar a Deus e abençoar o próximo, estão ensinando na prática a sua família e especialmente aos seus filhos a terem um coração generoso que agrada e honra ao Senhor. Enquanto que pais que usam seus recursos para promoção pessoal, autopromoção, status, bens e coisas muito valorizadas por este mundo, criam filhos completamente alienados, frios, calculistas, que o seu valor e a sua alegria está associado apenas em ter as coisas materiais e não ser um homem e uma mulher que honram a Deus
através das suas vidas. Não existe problema nenhum termos coisas boas. O grande problema é que quando isso domina os nossos corações, o grande problema é quando isso passa a ser a razão última das nossas vidas. E nós começamos a ver vários problemas, muitas vezes dentro das próprias famílias, por causa disso. Porque o garoto só quer o tênis que tem a marca X. E se os pais não tiverem, aquele garoto vai se rebelar, vai espernear, vai fazer de tudo para que os pais sacrificialmente comprem, porque eles aprenderam que o grande valor é ter um tênis da marca X. Porque não foram ensinados. Porque muitas vezes viram e aprenderam através do exemplo dos seus pais. Terceira grande lição que nós podemos aprender através da vida de José em relação à generosidade é que a motivação de José em ser generoso não é a sua autopromoção, mas é a busca da glória de Deus. Gênesis 45, verso 4 e 5, o texto diz: por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. A motivação da generosidade de José está completamente alicerçada em Deus. É por isso que ele é capacitado para tanto. É por isso que ele consegue desenvolver uma vida de tamanha generosidade com pessoas que mereciam a sua total repulsa. Mas não. José havia compreendido qual era o propósito de Deus para a sua vida. José compreendeu o chamado de Deus e estava disposto a cumpri-lo, independentemente das circunstâncias que haviam passado ou que ele estava passando. O alvo de José não estava nas circunstâncias. O alvo de José estava no Deus Criador dos céus e da terra, que havia lhe chamado e comissionado para uma missão. José não deixou o poder subir para a cabeça. José não usou e abusou do poder. José não utilizou-se do poder para perseguir, para maltratar aqueles que tinham lhe maltratado. José não abraçou a teologia do sabor de mel, mas numa demonstração de obediência, fidelidade e maturidade diante de Deus. Ele optou em ser generoso e socorrer até mesmo aqueles que tanto lhe maltrataram, lhe perseguiram, planejaram a sua morte, porque ele sabia que tudo daquilo que havia acontecido, apesar de não compreender de forma exaustiva, ele sabia que estava tudo no controle de Deus e que Deus é soberano em todas as coisas. Meus amados irmãos, quando nós verdadeiramente compreendemos a soberania de Deus, nós começamos a descansar o nosso coração, nós passamos a confiar ainda mais no Senhor, e esse é o nosso grande desafio,
porque as nossas fraquezas, a nossa pecaminosidade, a nossa pequenez espiritual quer guerrilhar, quer mostrar apenas as adversidades de nós esquecemos o que Deus já fez por nós no passado, o que Deus tem feito, o que Ele vai fazer em nosso favor. Deus não está parado, Ele está pelejando em nosso favor. Todos os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, todos os seus decretos serão cumpridos integralmente, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder e dinheiro, aí você conhece. Ah, fulaninha agora está tão besta, só porque é isso, agora assumiu isso, aquilo, está tão besta. Não, ele sempre foi besta. É porque ele não tinha tido a oportunidade de externar o seu caráter. E agora ele está tendo a oportunidade de exteriorizar o seu caráter e a sua pequenez diante de Deus. E meus amados irmãos, a quarta grande lição que nós podemos aprender acerca da vida de José, de parte da vida de José, é o ápice da generosidade de José, que foi a liberação de perdão, mesmo quando não havia motivos e razões humanas para perdoar seus familiares, especialmente os seus irmãos. Gênesis 45:15 diz: em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Só para trazer uma memoriazinha para todos nós. Sabe o que esses irmãos que José perdoou e que chorou, que abraçou, que os beijou, fez? Lá em Gênesis 37:18 em seguida vai falar. Mas eles planejaram uma forma de matar José. Eles disseram: lá vem um sonhador, disseram uns aos outros, vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou, então veremos o que será um de seus sonhos. Os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando e o agarraram e jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. O 26 diz: então Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? Venham, vamos vender aos ismaelitas. Não nos levantaremos contra ele, afinal é nosso irmão, carne de nossa carne. Os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas. Só isso. Café pequeno, né? E José, ele foi invejado não pelos de fora. Ele foi invejado pelos de dentro da sua própria casa. Ele foi traído, vítima de um plano de assassiná-lo. O texto diz que a sua túnica foi rasgada. Ele foi lançado numa cisterna pelos próprios irmãos. Só não morreu porque teve um que pela misericórdia disse: rapaz, vamos matar não, que é nosso irmão, é sangue do nosso sangue, carne da nossa carne. E ele foi vendido para uma caravana como escravo. Foram esses atos, apesar desses atos, o coração de José não se deixou se amargurar, criar sentimentos de vingança ou de rancor, mas apenas cultivou o sentimento de abençoar as pessoas. A sua generosidade foi tamanha que, ao invés de decidir se vingar, ele decidiu perdoar os seus
irmãos. E meus amados irmãos, quando nós olhamos para tudo isso, nós podemos ver como muitos comentaristas do Novo Testamento falam que José aqui ele aparece como tipo apontando para Cristo. Mas em Cristo Jesus nós podemos ver o maior exemplo de generosidade e altruísmo da história de toda a humanidade. Não existe outro exemplo de maior generosidade, além do que nos mostrou Jesus, não em referência à riqueza material, mas referente à sua glória celeste como Senhor do céu e da terra. Ele humilhou-se a si mesmo, fazendo pobre através de total esvaziamento da sua encarnação e crucificação. Uma demonstração de generosidade e de um amor incomparável por nós, pecadores. Para cumprir o plano redentor de salvar pecadores, como eu e como você. Ernst Mayr, ao falar acerca do perdão, ele diz: perdoar significa considerar o devedor como se não houvesse ofendido em nada, não lhe imputar nenhuma dívida. Após o perdão, o devedor deixou de sê-lo, tornou-se uma pessoa sem adjetivos nesse sentido. Tanto a ofensa como o perdão já não contam mais. Com o perdão de Deus, o nosso relacionamento é restabelecido. O perdão de Deus, longe de minimizar o pecado e a sua gravidade, antes realça a misericórdia de Deus. O perdão é um favor de Deus, é uma prerrogativa exclusivamente sua, não há o que temos direito por nossos merecimentos. Em Daniel 9:9, o texto sagrado diz: ao Senhor, o nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão. Jesus é o nosso grande exemplo de generosidade, ao se entregar a uma morte de cruz, pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: ele foi entregue à morte pelas nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. 1 Pedro 2:24, o texto diz: ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas eles fomos curados. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de vossas almas. Bendito seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão é um dos maiores atos de generosidade. O perdão é uma decisão difícil de se tomar. Talvez uma das mais desafiadoras da vida e da caminhada cristã, sem sombra de dúvidas. Entretanto, é a mais necessária. Perdão é a decisão de não carregarmos mais as pessoas que nos ofenderam, que nos machucaram nas nossas costas durante toda a nossa vida. Porque quando não perdoamos, nós carregamos este grande fardo. Perdão é apagar da nossa memória ofensas, acusações e danos recebidos injustamente, muitas vezes por pessoas que amamos e nos dedicamos a vida inteira. A ausência de perdão torna a vida um peso e coloca a nossa alma aprisionada num verdadeiro cárcere. Onde falta perdão, reina tristeza, conflitos.
Os sentimentos ficam completamente obscuros e a alma completamente adoecida. Hernandes Dias Lopes diz que quem não perdoa, fecha a porta da graça com as suas próprias mãos, pois quem não perdoa, não pode ser perdoado. Quem não perdoa, interrompe sua comunhão com Deus, a fonte da vida, pois a mágoa interrompe as orações e cerra sobre a nossa cabeça as janelas do céu. A ausência do perdão nos priva do maior privilégio, adorar a Deus. A falta de perdão adoece o corpo, atormenta a mente e desassossega a alma. Perdoar não é uma opção, mas um imperativo determinado pelo próprio Senhor. Não trata-se de uma escolha optativa, mas um dever de todo cristão genuíno. De fato, o perdão não é natural. É uma expressão da graça de Deus sobre as nossas vidas, nos capacitando para tanto. A não ser que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo nos capacite, nós seremos incapazes de perdoar aquelas pessoas que tanto mal nos fizeram. Mas nós temos de ter a certeza que o perdão, verdadeiro e genuíno, é o único caminho para a cura das nossas almas. É o único caminho que vai nos trazer uma comunhão verdadeira e viva com o nosso Senhor. E é interessante que Jesus nos ensina que a condição necessária para obtermos o seu perdão é a disposição de perdoarmos. Mateus 6,12, o texto é muito claro. E perdoando as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Eu sei que muitas vezes falar de perdão é mais fácil do que exercermos e liberarmos o perdão para algumas pessoas que tanto nos fizeram sofrer. John Stott, comentando isso, ele disse: isso não significa que o perdão que concedemos aos outros garanta-nos o direito de sermos perdoados. Antes, Deus perdoa somente o arrependido. E prestem atenção, e uma das principais evidências do verdadeiro arrependimento é um espírito perdoador. Por mais difícil que seja, por mais duro que seja, nós somos habilitados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus, se de fato somos novas criaturas em Cristo Jesus, a perdoar aqueles que tanto nos ofenderam. Jesus ensina que o verdadeiro arrependimento se mostra na capacidade de oferecer um coração aberto e disposto a perdoar os nossos ofensores. Deus perdoou uma dívida impagável para nos dar o exemplo que devemos perdoar a dívida pagável do nosso próprio. Eu sei que você pode estar me olhando e estar dizendo: você não sabe o que eu passei. Você não sabe a humilhação de que é ser abandonado, trocado, traído, caluniado, injuriado, esquecido, de terem conspirado contra mim. Você não sabe o que é isso, você não passou na pele. Mas os nossos pecados são demasiadamente maiores contra a lei de Deus, contra a santidade de Deus,
E mesmo assim, Ele não nos olhou com um olhar de condenação. Ele nos olhou com um olhar de graça e misericórdia, alcançando os nossos corações através da sua graça irresistível, nos atraindo com laços de amor para nos tornar filhos perdoados e nos conduzir mediante o seu grande amor, nos capacitando para sermos capazes de perdoar mesmo aquelas pessoas que tanto mal fizeram para nós. O grande exemplo de generosidade é do próprio Deus, de entregar o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, para receber a punição que nos era merecida, minha e sua, e nos conceder gratuitamente a vida eterna, mediante a fé em Cristo Jesus. A generosidade de Deus é abundante ao perdoar os nossos pecados, a gerar fé no nosso coração incrédulo, duro, miserável, e promover arrependimento, arrancando as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos contemplar o esplendor da glória de Cristo Jesus, e estarmos aqui no dia de domingo, celebrando, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós somos alvos da grande generosidade de Deus em ter nos alcançados. A generosidade de Deus nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. A generosidade de Deus nos tornou filhos. A generosidade de Deus rasgou o escrito de dívida que nós tínhamos diante dele e lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. A generosidade de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia não nos abandonou, quando ele tinha todos e tem todos os motivos para nos abandonar, porque nós somos infiéis, mas ele permanece fiel com a sua aliança. A generosidade de Deus é tão grande, meus irmãos, que Ele nos sustenta, que Ele não permite que nós saiamos desgarrados, e que se desgarrados sairmos, Ele deixa as 99 ovelhas e vai à nossa busca, numa demonstração de generosidade e de amor que só Ele pode dar. A sua generosidade não permite que Ele desista de mim e de você, mesmo quando nós falhamos. A generosidade de Deus supre as nossas necessidades materiais e espirituais. A generosidade de Deus renova as nossas forças quando nós estamos fracos, caídos, trôpegos. Ele nos levanta com a sua poderosa mão e caminha conosco, trilhando os nossos caminhos, renovando as nossas forças, mostrando que Ele é o nosso Deus, que é Ele que cuida das nossas vidas, que é Ele que nos sustenta, que é Ele que nos renova, que é Ele que supre, que Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. É a generosidade de Deus que faz nos dar o pão nosso de cada dia. É a generosidade de Deus que promove em nossos corações a alegria, mesmo quando a situação é completamente adversa. Porque só quem está em Cristo Jesus pode desfrutar da alegria da salvação. É só mediante a generosidade e o grande amor de Deus que Ele olha para nós com olhar de graça e misericórdia, quando tropeçamos, quando caímos, quando infringimos a sua lei, e nos permite recomeços diante da sua presença. Meus amados irmãos, com tantos exemplos desafiadores, nós devemos sermos generosos, mesmo com aquelas pessoas que viraram as costas para nós quando nós mais precisávamos.
Nós temos de ser generosos e orar pelas pessoas que nos perseguiram, pelas pessoas que nos acusaram, pelas pessoas que nos humilharam, pelas pessoas que nos abandonaram, pelas pessoas que nos traíram. E o Espírito Santo de Deus há de nos capacitar para sermos generosos e liberarmos perdão. Nós temos de ser generosos com aquelas pessoas que numa perspectiva humana não merecem o nosso perdão. Que exemplo, como os irmãos de José não mereciam o perdão por tanto mal que eles fizeram. Mas nós devemos não olhar para as circunstâncias, mas olhar para a cruz do Calvário e nos lembrar da grande obra de generosidade que Deus fez em nosso favor. Nós temos de olhar com generosidade e compaixão para os nossos irmãos que estão em pecados, para não sermos instrumentos de julgamento legalista e moralista, mas sermos instrumentos de restauração para o convívio dos santos. Nós devemos ser generosos com os famintos materialmente e socorrê-lo em suas necessidades materiais. Mas também temos de ser generosos para os famintos espiritualmente, que estão caminhando a passos largos, e que nós somos detentores do pão da vida, e temos muitas vezes a oportunidade de lhe dar a comida da vida eterna, e retemos apenas para nós. Generosidade para olhar para a ovelha perdida, com um olhar de compaixão, e buscá-la para o aprisco do grande Senhor. Generosidade para entregar gratuitamente o maior tesouro que Deus nos ofertou, que é o Evangelho da graça. Generosidade para servir ao Senhor na obra missionária, aprender recursos de forma liberal para o reino de Deus. Mas não apenas os recursos, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos, tudo aquilo que Deus nos ofertou graciosamente. Que não sejamos apenas crentes dominicais, que venhamos para o banco, ouvimos as mensagens, participamos do louvor, mas que nós venhamos nos envolver a cada dia mais com o reino de Deus, para que a igreja militante avance, para que o reino de Deus seja expandido, e que através dos atos de generosidade as pessoas possam ver Cristo verdadeiramente em nossas vidas. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão é um ato de generosidade. Lembre-se, o perdão é uma decisão muito difícil, talvez a mais desafiadora da vida cristã, entretanto, a mais necessária. Que nós possamos sair desta noite com o nosso coração transbordante, com um sentimento de generosidade, para que tudo o que possamos fazer venha a ser para o louvor da glória de Deus. Amém? Eu convido os irmãos do louvor e convido para a igreja ficar de pé nesse momento.